E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei. Eu estou recebendo muita demanda e é engraçado como eu estou recebendo demanda para falar sobre coisas que eu tenho muita vontade de falar. Isso está sendo muito legal, mas ao mesmo tempo isso me deixa preocupado. Teve um elogio que eu recebi recentemente em que eu não vou lembrar eu não vou lembrar o nome da pessoa, eu não vou lembrar as exatas palavras, mas era mais ou menos assim: obrigado pelos seus vídeos. Você e o Henrique Bugalho são meio que uma luz, assim, uma grande companhia no meu dia a dia, porque eu sigo vocês dois. Isso me deixou profundamente lisonjeado ser comparado com o Henry Bugalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa que tem um senso crítico fenomenal, e ele fala de maneira pouco passional. É claro que ele não consegue sempre evitar, mas ele é extremamente razoável em tudo que ele fala. Razoável não é meia boca, razoável é tipo de seguir a razão. É alguém que busca a todo custo manter a argumentação dele bastante baseada em fatos, em realidade, e ele é muito fidedigno à forma como ele enxerga as coisas. Então é alguém que eu até vejo como alguém que me inspira. Ser comparado a ele me deixou profundamente lisonjeado, mas me deixa ao mesmo tempo preocupado, porque eu entendo que tudo que eu falo, embora eu possa falar mesmo sem ser um profundo conhecedor, envolve uma responsabilidade muito grande. Só estou compartilhando com vocês assim, a minha preocupação, mas eu acho que no momento de tanta perdição, né, no momento em que tanta coisa está acontecendo, eu acho que a gente não deve parar de falar mesmo, principalmente porque aquilo que a gente fala pode levar o outro à reflexão, e a gente está precisando muito refletir sobre as coisas que acontecem. Então, nesse vídeo que eu acabei de postar, o Anderson ele falou assim: queria muito um vídeo seu falando sobre esse novo meme dos 15 milhões de lentes condensadas. Eu sinceramente sinto que é tão evidente, mas não existe uma investigação mesmo diante de algo tão óbvio. Esse vídeo aqui ele me chocou bastante, mas assim, me chocou, mas não me surpreendeu. É algo que não me choca, mas que é algo que me choca, mas que não me surpreende. E eu quero falar com vocês a respeito disso. Mata direito do levante. Vai pra puta que o pariu, Então, assim, isso é uma coisa que indigna, mas depois de toda essa indignação, porque isso ele é feito para chocar. Tudo que o Bolsonaro fala, ele fala ou para impressionar um pequeno número de pessoas que não refletem, ou então para chocar e deixar pessoas indignadas. Só que como a gente vê no Revolução dos Bichos, que é a Bíblia desse canal agora, já viu alguém falando assim que quando tudo é prioridade, nada é? Se você trabalha no escritório que você tem 2.000 coisas para fazer e você tem um trabalho de 50 horas para fazer em 8 horas e você não dá conta, quando você tem um trabalho de 50 horas para fazer em 8, você precisa priorizar atividades. Então, o seu chefe, o seu coordenador, o seu líder, ele vai pegar essas 50 horas e vai falar: o trabalho dessas 8 horas, elas são as mais importantes. Logo, o trabalho dessas 8 horas é o que você tem que fazer. E o resto, shoganai, cara, não dá para abraçar o mundo. Então, você tem uma priorização. Num cenário caótico, esse seu gestor, ele vai chegar para você e vai falar: tudo é prioridade. Tudo, absolutamente tudo é prioridade. Só que ainda assim você só tem 8 horas para fazer o trabalho de 50 horas. Quando tudo é prioridade, então nada é. Vamos derivar para um outro lado. Quando todo mundo é especial, ninguém é. Tem um desenho em que um menino no mundo de super-heróis, ele é fã de super-heróis, só que ele não tem nenhum poder. E quando ele cresce tão frustrado e com tanta raiva dos super-heróis, porque ele nunca recebeu atenção devida, porque ele nunca foi especial, que ele desenvolve uma fórmula de dar poderes especiais para todo mundo. E, se eu me lembro bem, aqui eu não estava prestando muita atenção no desenho quando eu assisti, estava prestando mais atenção na companhia ali. Nesse desenho, o vilão, ele dá poderes especiais para todo mundo. E qual que é o objetivo dele em dar poderes especiais para todo mundo? Ele diz isso explicitamente. Ele fala: quando todo mundo é super-herói, quando todo mundo é especial, quando todo mundo é super, então na verdade ninguém é. E o que a gente tem nesse governo? Uma estratégia em que tudo é chocante. Tudo é chocante. Mentir a respeito, lá de trás da chupeta de piroca é chocante. Falar sobre a fraude das eleições é chocante. Dizer é só uma gripezinha é chocante. Dizer e daí é chocante. Dizer pergunta pro vírus é chocante. Tudo é chocante. E quando absolutamente tudo é chocante, então nada é. É como
aquele seu tio que assiste o programa da Atena inteiro, e quando ele termina o programa da Atena, ele vai para um outro programa de televisão policialesco em que você vê o pior do ser humano, um assassinato macabro, um assassinato não sei o quê, e aí quando tudo aquilo choca, você não tem tempo de refletir em nenhum desses casos, e nenhum desses casos ele é perfeitamente solucionado, nenhum desses casos é levado até o final. Por quê? Porque quando você está pensando em um caso, vem outro. Quando você está quase chorando por causa de uma pessoa que morre, vem um outro assassinato que te choca mais ainda. Então, quando um choque do Bolsonaro ele está finalmente te levando à reflexão e o diálogo, porque o diálogo ele seria necessário para a gente tomar alguma medida em relação a isso, vem outra coisa pior e aí você não tem tempo de trabalhar aquilo. Isso é resultado desse choque. Isso é resultado também de um intenso estudo do comportamento humano. Eu acho que nessa nossa década não houve nenhum estudo mais importante a respeito do comportamento humano do que o terraplanismo, que foi um grande experimento que deu aos políticos e deu a Steve Bannon uma arma na mão dele, uma ferramenta que ele precisava muito. Que é basicamente assim, em vários pontos do mundo, você patrocina a distribuição de conhecimento gratuito de pessoas que abraçam aqueles que estão dispostos a acreditar em alguma coisa. Você dá pertencimento a pessoas que estão dispostas a compartilhar um ideal. E aí você dá argumentos falaciosos, você enche de falácias a defesa de uma ideia de que todo mundo está errado e que só a gente que está aqui nesse miolo é que está certo e que nós somos os perseguidos. Então nós sabemos que a Terra é plana, mas tem um monte de cientista, tem a Marinha Americana lá na Antártida, na borda, que não vai deixar a gente chegar lá para provar a verdade. Por quê? Porque esses caras eles estão todos organizados contra a gente, mas nós somos o lado da verdade. Então, aí você chama um monte de professores que tem a paciência de debater uma ideia cretina dessa, e quem que eles encontram? Eles encontram pessoas que fazem parte de uma comunidade que está fechada ali, mas que tem referência em outros países. Olha, eu sigo um canal de um cara que é americano, tem terraplanista na Holanda, tem terraplanista no Japão. Então, se você começar a espalhar grupos que alimentam um ao outro, eles se protegem. E aí, quando você finalmente chama para um debate, quem está olhando de fora, de maneira irrefletida, enxerga ali uma equivalência. Uma equivalência, por quê? Porque você vai chamar um astrônomo, você vai colocar um professor de física da USP do lado de um cara que vai ficar falando, não, porque eu tenho um colega na Austrália que fez uma intensa pesquisa e que mostrou para vocês que a Terra é plana. Mas aqui a gente tem muita gente contra nós, mas ali na Inglaterra tem um cara que inclusive escreveu um livro e aí, como as pessoas... O telespectador médio, ele tem uma capacidade de discernimento muito baixa, não só no Brasil, em que as pessoas mal conseguem ler e interpretar um texto, mas no mundo inteiro, o cidadão médio, o ser humano médio, ele tem uma capacidade de compreensão e ele tem uma atenção muito restrita a qualquer assunto que seja. E como nós somos bichos de manada, quando a gente olha um terraplanista discutindo com outro cara que tem bom senso, pelo fato deles estarem debatendo e por esse cara aqui usar palavras sofisticadas melhores do que a dele, vocabulário melhor do que a dele, pelo fato do cara ser mais bonito, mais forte, mais transparecer e falar as coisas de um jeito inteligente, você já enxerga uma certa equivalência. E o que tem do lado desse cara? Você tem uma galera entusiasta. Enquanto esse cara aqui está tentando provar com fatos, esse cara aqui está tentando provar com a galera dele. Porque a gente não está sozinho, nós somos muitos. Nós tivemos uma convenção escondida em São Paulo do terraplanismo, porque se a gente abrir, os caras vão lá e depreda. Esse movimento terraplanista ele foi sensacional, por quê? Por causa disso daqui. Você pode ter um país inteiro indignado. Você pode ter um país inteiro indignado, porque no portal da transparência está lá que você gastou 16 milhões em leite condensado. Sim, você gastou 15 milhões em leite condensado. E como que você reage a isso? Com um efeito manada. Por quê? Porque você tem o cara falando que a Terra é plana, você entende que a Terra não é plana, só que você tem uma galera que aplaude ele aqui. E essa galera que aplaude ele aqui encontra reflexo em muita gente na sociedade. Por quê? Porque o nosso povo ele é meio quinta série. O nosso povo ele é meio admirador do cara que transparece força. Então quando esse cara fala esse leite condensado é para passar no cu da imprensa,
Isso diz mais sobre o nosso brasileiro médio do que sobre o Bolsonaro em si. Porque o Bolsonaro médio, ele é meio quinta série. E ele vê o cara falando que vai passar o leite condensado no cu da imprensa e ele dá risada. Porra, o cara é foda, mitou, lacrou em cima dos caras, mano, zoou eles. De forma que uma coisa que deveria levar a população a refletir, a questionar e a combater corrupção acaba servindo como um ótimo evento para o Bolsonaro. Por quê? Porque é mais um dia em que ele fala alguma coisa que choca muito. Só que o telespectador médio, o que ele está vendo? Ele está vendo essas palmas aqui, ó. E quando ele vê essas palmas aqui, ele não percebe que os terraplanistas, eles são canais minúsculos, isolados, com investimento em vários países, que tem pouquíssima gente burra que o segue e que não encontra eco nenhum na verdade. Mas que parece ser extremamente volumoso quando você chama esses caras para conversar. Porque aí você tem espalhado em vários lugares várias pessoas que já escreveram livros sobre terraplanismo. Então, esse eco desse mito aqui, ele encontra eco em várias células, como Terça Livre, como outros canais aí que são patrocinados e que de repente eles começam a ser organicamente reproduzidos. Você pensa que não tem gente que acredita de verdade em Terra plana porque viu esses canais iniciais e que começou a fazer um conteúdo espontâneo, independente? Tem gente. Assim como tem gente que não está sendo pago para gritar mito aqui. Tem gente que não está sendo pago para gritar mito e que na verdade grita. Por quê? Por um efeito irrefletido de manada. Mostrando então que essa técnica de engajamento e de fazer política funciona. Então o que a gente precisa fazer não é. Assim, o que a gente precisa mudar vai muito além do Bolsonaro. Porque se vier um cara que lacre mais do que o Bolsonaro, dê uns tapas na orelha dele e tire ele do cenário, o que garante que todo o povo não vai começar a chamar de mito 2 ou mito more aquele que dá um tapa na orelha dele? Nós, povo brasileiro, não temos educação para combater, para nos defender das estratégias de engajamento que são usadas contra nós. E aqui está de forma escancarada. Só que aí, beleza, nós poderíamos, como sociedade, falar, cara, agora que nos deram a deixa, agora que está no portal da transparência, 15 milhões em leite condensado, a gente não vai parar enquanto a gente não levar essa história para frente. Só que os próprios veículos de comunicação e a própria oposição, ela não faz um trabalho de oposição, porque um trabalho de oposição seria ficar exigindo as provas da chupeta de piroca até hoje, ficar exigindo as provas da fraude das eleições até hoje, ficar exigindo as provas de toda a besteira que esse cara fala. Até hoje. Bastava uma dessas ser levada a cabo, ser levada para frente. Mas eu tenho certeza absoluta que depois de amanhã o Bolsonaro ele vai falar uma coisa muito mais chocante do que ele está falando agora. E imediatamente todo mundo vai começar a falar sobre isso. E ao começar todo mundo a falar sobre isso, esses 15 milhões vão ficar para trás. Essa corrupção de superfaturamento em compra não é nova no Brasil. Não é o Bolsonaro que inaugurou, não é o PT que inaugurou. E não vai deixar de existir de uma hora para outra. E eu não estou consentindo com essa barbaridade. Mas é impressionante como uma coisa que supostamente deveria levar a uma investigação e a punição de pessoas, na verdade está servindo para ele como uma arma de campanha. E está sendo benéfico, porque quanto mais raiva a gente tem dele, mais a gente percebe que essa raiva ela não leva necessariamente a ação, ela não leva a uma atitude. E deveria levar. Então, assim, quanto menos passional a gente ficar em relação a isso, quanto mais a cabo a gente levar uma dessas coisas, quaisquer que sejam, mais longe a gente vai. Mas eu acho que a gente não tem hoje capacidade de organização e capacidade de interpretação de mundo para levar isso para frente. Agora, como que a gente resolve? Como que a gente resolve um negócio desse? Não sei.